Resolução número 107 de 28 de agosto de 2003. Alterada pela Resolução 419 de 25 de abril de 2011. Aprova Diretriz de Comunicação Organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Disciplina o desenvolvimento da atividade de comunicação organizacional no CDMMG. Finalidade: estabelecer conceitos e comportamentos gerais que regulem e disciplinem as atividades de comunicação organizacional em apoio às atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela corporação. 2 Objetivos: a. Promover a satisfação da comunidade com o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. B. Buscar a interação do Corpo de Bombeiros Militar com os variados segmentos das comunidades, visando ajustar as atividades da corporação às demandas e aspirações de prevenção, salvamento, combate a incêndios e resgate, almejando alcançar a proteção, segurança e socorro públicos da sociedade de um modo geral, contribuindo para que a organização atue num clima harmônico e de integração com o ambiente social. C. Otimizar, perante a opinião pública, a imagem da instituição, como corporação prestadora de serviços, preocupada em prevenir e atuar em casos de incêndios, acidentes, catástrofes que causam desequilíbrio à sociedade. D. Promover a integração e coesão interna, e manter a opinião pública sistematicamente informada sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados pelo Corpo de Bombeiros Militar, estimulando a segurança individual e patrimonial dos cidadãos, conscientizando a população da importância da prevenção coletiva individual. F. Ajustar as atividades de comunicação organizacional da corporação à política governamental. G. Adequar a política de conduta e o relacionamento dos órgãos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar com outros órgãos e profissionais da área de comunicação organizacional e social. H. Contribuir para que a organização mantenha a confiança, o apoio e o respeito obtidos da comunidade, interagindo com esta, buscando identificar e satisfazer seus anseios, no que se refere aos serviços prestados pela corporação. 1. Criar, junto às lideranças comunitárias, condições para que ocorra a parceria entre ambas, através do intercâmbio de informações, experiências e recursos, visando a eficácia das ações operações bombeiro-militares e, consequentemente, a tranquilidade pública. J. Promover a valorização do público interno, através da informação transparente e eficiente de sua contínua integração com a instituição e seus públicos. K. Conscientizar o público interno, servidores da corporação, de que o Corpo de Bombeiros Militar é formado por pessoas sérias e compromissadas, que trabalham para propiciar a tranquilidade pública, através de ações e operações preventivas, de proteção e socorro. Suas atividades são custeadas pela sociedade da qual fazemos parte, que espera, em troca, proteção e socorro, com qualidade e objetividade. L. Orientar os planos e ordens, de modo que nas execuções operacionais e outros serviços a imagem do Corpo de Bombeiros Militar seja o principal instrumento no desempenho de sua atividade. Fim. 3 Pressupostos básicos. 3. A comunicação organizacional, de maneira abrangente, tem por objetivo propiciar o estabelecimento de canais e de medidas com vistas à promoção e aperfeiçoamento do relacionamento entre instituições e pessoas, quer como indivíduos, quer como membros de um grupo social, para que sejam obtidas condições favoráveis ao enfrentamento de catástrofes oriundas da natureza ou provocadas pelo próprio homem, quer seja pela sua imprudência, negligência ou imperícia, buscando, nesta união, o somatório de esforços, calcados no preceito constitucional de que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos os cidadãos. 2. A valorização da comunicação organizacional implica em estimular um crescente nível de participação e de compreensão dos públicos interno e externo, buscando em especial, nos integrantes da organização, o sentimento de corresponsabilidade,
Em relação à instituição 3, é indispensável o entendimento de que as atividades de comunicação organizacional não visam promoções pessoais ou de grupos, mas tão somente o reconhecimento e a valorização do profissional e da corporação como um todo. 4. Como instituição prestadora de serviços, o Corpo de Bombeiros Militar executa atividades de segurança pública tomando por base a análise das demandas e estatísticas anuais, que se transformam em diretrizes baixadas pelo comando da instituição, e que devem ser aplicadas na formulação de seus planos e ordens, de forma a atender, principalmente, às necessidades da população e às políticas governamentais. 5. A comunicação organizacional constitui, hoje, instrumental imprescindível à viabilização dessas diretrizes. Ela abre e mantém canais de mão dupla, propiciando um fluxo de informações entre a instituição e seus diferentes públicos. A gestão da comunicação organizacional, gerida dentro dos novos padrões administrativos, propicia respeitabilidade social, compreensão das dificuldades comuns à instituição e maior capacidade de interação e valorização da corporação. 4. O sistema de comunicação organizacional do CDMMG. 4.1 As atividades de comunicação organizacional no Corpo de Bombeiros Militar visam, acima de tudo, o apoio ao desempenho de sua atividade fim, que se constitui no principal canal de relacionamento com seus diversos públicos. Assim, é imprescindível que elas ocorram de forma coordenada e padronizada, nos diversos níveis de comando. 4.2 A direção do sistema é da competência do comandante-geral e a coordenação superior do chefe do Estado-Maior. 4.3 A BM5 constitui o núcleo central do sistema, a quem cabe a coordenação e a orientação técnica das atividades, bem como a proposição da política global de comunicação organizacional, a elaboração de planos, projetos institucionais e promocionais de curto, médio e longo prazo. 4.4 O Comando Operacional de Bombeiros constitui o núcleo intermediário do sistema, competindo-lhe acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades das unidades subordinadas, realimentando o sistema de comunicação em nível estratégico, fazendo funcionar com eficiência e eficácia. 4.5 As unidades de execução operacional desenvolverão a atividade de comunicação organizacional através das B5, que se encarregarão do planejamento e da execução das atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano, atendendo às necessidades e demandas específicas de cada unidade. 4.6 Nas companhias e pelotões destacados, as atividades de B5 serão exercidas como encargo, por um tenente ou uma praça do círculo do subten SGT, sob coordenação do seu comandante, objetivando engajar, paulatinamente, as diversas frações nas atividades de comunicação organizacional da corporação. 4.7 Nas diretorias e centros, as atividades de comunicação organizacional serão centralizadas nas secretarias. 5 Desenvolvimento das atividades. As atividades de comunicação organizacional no Corpo de Bombeiros Militar serão desenvolvidas nas seguintes áreas. 5.1 Relações públicas. 5.1 Situação ao longo de sua vida institucional. O Corpo de Bombeiros sempre esteve integrado com os mais diversos segmentos comunitários, nos planos federal, estadual e municipal. Esta integração tem levado a corporação a participar, continua intensamente da vida da gente mineira, em todos os seus aspectos. Para fortalecer essa aproximação e aumentar o conhecimento da comunidade a respeito da corporação e sobre o melhor aproveitamento de seus serviços, o CDMMG dispõe de variados e excelentes instrumentos, que podem e devem ser plenamente utilizados. Normalmente, o emprego dos instrumentos de apoio às atividades de relações públicas se caracteriza como excelente oportunidade de interação com os públicos interno e externo, bem como em ocasiões altamente propícias à divulgação dos serviços prestados pelo CDMMG. É momento importantíssimo de se buscar o reconhecimento do público externo pelo nosso trabalho de melhorar constantemente a imagem da corporação.
Aí se constata, também, o papel preponderante das assessorias de comunicação social B5 nos empregos dos meios, pois, a exploração positiva destes momentos altamente favoráveis à corporação, dependerá da atuação proativa dos B5 das UEUP e UEAP, em todos os níveis. 5.1.2 Finalidade: estabelecer orientações gerais para o emprego da banda de música. Viaturas de bombeiros, equipes de demonstração, equipes de palestras e comissões de cadetes como instrumentos de apoio às atividades de relações públicas da corporação. 5.1.3 Objetivos: a. Definir parâmetros para o planejamento do emprego de instrumentos de apoio às atividades de RP. B. Estabelecer níveis de competência para a decisão quanto ao emprego. C. Priorizar os atendimentos. D. Definir os procedimentos para viabilizar o emprego em apoio à melhoria da interação. C. D. M. M. G. 10 Comunidade. 5.1.4 Conceitos básicos. A. Banda de música. Conjunto de 25 a 35 músicos que tocam instrumentos de sopro e percussão. B. Viaturas de bombeiros. Viaturas orgânicas operacionais do Corpo de Bombeiros. C. Equipes de demonstração, stands. Stands de bombeiro, exposições de equipamentos, uniformes, viaturas, outros materiais da corporação e demonstração de atividades operacionais. D. Equipes de palestra. Militares encarregados de proferir palestras sobre determinado assunto em escolas, instituições e nos diversos segmentos da sociedade. E comissões de cadetes. 1. Comissão de festas. Conjunto de cadetes do Corpo de Bombeiros Militar empregados em festas de aniversário, bodas e outros eventos sociais. 2. Comissões de nojo honras fúnebres. Conjunto de cadetes do Corpo de Bombeiros Militar empregados em comissões, representações e honras fúnebres. Em caso de necessidade, estas comissões poderão ser compostas por praças e ou oficiais, alterada pela Resol 419 de 25/11. 5.1.5 Competência para a decisão de emprego dos instrumentos de apoio às atividades de RP da corporação. A. Chefe do EMBM. 1. Banda de música. 2. Equipes de demonstração, stands de bombeiro. 3. Equipes de palestras dentro do país. 4. Comissões de cadetes, festas, nojo honras fúnebres, fora da RMBH. 5. Viaturas e equipamentos para promoção institucional na RMBH. Interior. 6. Viaturas para emprego no deslocamento de militares para integração entre unidades do CDMMG e coirmãs. B. Comandante operacional de bombeiro. Equipes de demonstração nas respectivas áreas das atuações. 2. Equipes de palestras na respectiva área de atuação, no Estado. 3. Viaturas para desfiles e eventos de promoção institucional no interior. C. Comandantes de batalhões da RMBH. 1. Equipes de demonstração nas cidades da área da UEUP, mediante prévio comunicado ao COB. 2. Equipes de palestras, nas respectivas áreas de atuações. D. Comandantes de batalhões e CIAs. Índio do Interior. 1. Equipes de demonstração nas cidades da área da UEUP, mediante prévio comunicado ao COB. 2. Viaturas sob responsabilidade direta, nas sedes das respectivas frações, de acordo com as situações previstas nesta diretriz e mediante prévio comunicado ao comandante operacional de bombeiros. 5.1.6 Condições de planejamento e execução do emprego. A. O emprego dos instrumentos a que se refere o item 5.1.5 desta diretriz, será voltado para o apoio às atividades de relações públicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sem prejuízo de sua operacionalidade. Em princípio, as atividades de ensino e instrução e as programações próprias do CDMMG terão prioridade para atendimento quando ocorrer concomitância de solicitações de emprego ou apoio com instrumentos de RP. 5.1.7 Considerações básicas: a imagem da instituição deve ser cultuada e protegida de forma que sua identidade institucional não sofra qualquer tipo de prejuízo, devendo para isto todos os militares primar pelo
Eficaz emprego da imagem institucional pautando pela padronização e cuidado quanto ao uso dos instrumentos que carregam a marca do CDMMG 518 objetivos, a planejar, coordenar, monitorar projetos e programas e estabelecer diretrizes de relações públicas que serão adotados por todas as unidades, dando abertura e transparência às atividades do Corpo de Bombeiros Militar. Direcionando-as aos públicos-alvo. B. Estabelecer programas e projetos de comunicação dirigida aos diversos segmentos de público do Corpo de Bombeiros Militar. C. Traçar perfil de públicos-alvo do Corpo de Bombeiros Militar, priorizando segmentos de público de acordo com as necessidades e perfis apresentados, e planejar e coordenar as atividades de pesquisa de opinião. F. Planejar ações específicas, buscando atingir públicos-alvo. G. Monitorar e avaliar resultados das atividades de RH. Promover e monitorar a imagem e a identidade corporativa. 1. Coordenar o emprego dos instrumentos de relações públicas, traçando critérios para esse emprego. J. Promover e estabelecer a forma de participação do Corpo de Bombeiros Militar em ações de interesse comunitário. 5.1.9 Orientações básicas e conduta. As atividades de relações públicas no CDMMG serão desenvolvidas pelos B5 em todos os níveis e devem obedecer às características do público que está sendo trabalhado. De modo geral, existe uma divisão básica dos públicos de qualquer empresa, que abrange o público interno e o público externo, podendo admitir outras subdivisões de acordo com o segmento que se trabalha. 5 de janeiro de 2010 Comunicação interna. Público interno é considerado como o público prioritário para a corporação. As ações desenvolvidas neste segmento devem abranger aspectos informativos e interativos, de modo a despertar no militar e seus familiares uma perfeita identificação com o CDMMG, conhecendo e compactuando com os objetivos e metas da instituição. O público interno somente se transforma em aliado dos objetivos organizacionais e colaborador efetivo para a excelência da prestação de seus serviços quando se sente sócio da instituição, ou seja, quando se sente valorizado através de informações claras e precisas, principalmente sobre os objetivos a que se propõe a organização. O Corpo de Bombeiros Militar deve se tornar atraente, acolhedor e forte, para despertar o sentimento de aliança com seu servidor, promovendo um sentimento de autoestima positiva elevada, de orgulho para com a profissão e respeito à instituição. 5.1.10 Atividades informativas para o público interno. Imprescindíveis no processo de aproximação funcionário-empresa, as atividades informativas devem ser desenvolvidas de modo a levar aos funcionários o maior número de informações necessárias ao desempenho de suas atribuições e valorizar cada vez mais o público interno, uma vez que ele é o maior responsável pelo processo de formação da imagem da corporação. O emprego de instrumentos adequados no processo de comunicação interna contribui sobremaneira para um resultado positivo neste campo e deve ser usado com critério pelos B5, que são os responsáveis por seu monitoramento. Dentre os vários instrumentos existentes, destacam-se os seguintes: a. Cartilhas, boletins e jornais internos. House Organ. B. Internet. C. Portal institucional. D. Slogans, frases de efeito. I. Sistema interno de rádio. F. Sistema de vídeo. G. Quadros murais. Celotex. H. Caixa de sugestões. 1. Diário de Informações de Bombeiros, DIOB, J, B, G, D, M, e B, K, Demonstrativo de Pagamentos, L, Comunicação Direta, M, Sistema de Informação em Rede Interna, N, Comunicação via celular, etc. 5.1.10 2 Atividades de integração. 5.1.10 2 Dentro do processo de comunicação interna, as atividades de integração devem merecer especial atenção, já que permitem o contato pessoal entre os funcionários em seus diversos níveis, estreitando assim suas relações e colaborando para uma melhor produtividade.
Neste aspecto, são importantes as seguintes atividades: verdadeiros instrumentos de apoio ao marketing interno, a. Valorização da família do funcionário, b. Comemoração de datas significativas, c. Promoção de atividades de lazer, d. Divulgação do marketing de benefícios, e. Criação de mecanismos para ouvir o funcionário e suas sugestões, f. Ampliação do planejamento participativo. G. Reuniões de integração e dinâmicas de grupo 5.1.10.2.2 para promoção da integração e coesão do público interno. Poderão ser desenvolvidas ações que visem o melhoramento dos relacionamentos interpessoais, por meio de visitas e atividades esportivas. Tais ações poderão ocorrer em todas as unidades do CDMMG e co-irmãs e devem privilegiar o envolvimento do público interno da capital interior, devendo, nestes casos, ser disponibilizados todos os recursos necessários. 5.1.10.3 Pesquisa de clima. As ações de comunicação interna devem ser precedidas de uma pesquisa de clima, de modo a conhecer o pensamento e o sentimento do público a ser trabalhado. As pesquisas de clima serão realizadas, preferencialmente, por psicólogos organizacionais em todas as unidades do CDMMG, precedendo a uma ação de comunicação interna, devendo seu planejamento e execução serem baseados em princípios científicos. Toda pesquisa de clima deve ter à frente o B5 e o psicólogo da unidade que a estiver realizando e, em qualquer situação, seus resultados devem ser comunicados a BM5. Destaca-se que o desenvolvimento de qualquer pesquisa gera a expectativa de uma ação no campo trabalhado, devendo desta forma, atentar para a ética na execução e reserva necessária, o que deve ser considerado no momento de seu planejamento. 5.1.10.4 Público externo. O público externo do CDMMG reveste-se de especial importância já que é formado, principalmente, pelo cliente dos serviços que a corporação oferece. Suas relações com este segmento de público devem ocorrer de forma sistemática, de modo a torná-las cada vez mais dinâmicas e eficazes. A execução de atividades voltadas para este segmento de público devem merecer especial atenção de todos os B5, de modo a proporcionar-lhe, cada vez mais, uma melhor compreensão do papel do Corpo de Bombeiros Militar no contexto da segurança pública. Para o adequado planejamento das estratégias de comunicação direcionada para este segmento de público, é importante que, sempre que houver condições para tal, haja uma pesquisa de opinião a respeito, que poderá ser realizada por todas as unidades do CDMMG, precedendo ações voltadas para seu público externo. Seu planejamento e sua execução devem ser baseados em princípios científicos e a oportunidade de sua realização adequadamente avaliada pelo respectivo comando. Toda pesquisa de opinião deve ter à frente o P5 da unidade que a estiver realizando e seus resultados devem ser comunicados a BM5 para acompanhamento. Para que a comunicação neste sentido atinja os seus objetivos, é importante adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: a. Promover atividades específicas para públicos segmentados, principalmente os formadores de opinião. B. Dar especial atenção ao público infanto-juvenil, promovendo ações específicas que contenham informações preventivas e de formação cívica. C. Desenvolver e manter canais de comunicação com o público externo, assegurando-lhe informações idôneas sobre segurança pública e a instituição encarregada de promovê-la. Para tanto, é de extrema valia a utilização das seguintes atividades: palestras, visitas, participação em eventos, tais como feiras, exposições, congressos e seminários e outros similares, participação objetiva em comissões municipais, como por exemplo, a de uso do solo, de desenvolvimento municipal e principalmente as ligadas a assuntos de segurança pública e defesa social. D.
Buscar a otimização do atendimento ao público externo através, principalmente, das seguintes atividades: correto atendimento de ligações telefônicas, efetivo sistema de recepção nas unidades da corporação, dinâmico sistema de recebimento e encaminhamento de queixas, reclamações e sugestões e posterior divulgação dos resultados aos interessados e estar presente em todos os momentos significativos. Para o público externo, procurando participar das comemorações que lhe são importantes, cuidando, através de recursos de merchandising, para que esta presença seja notória. Valer-se dos instrumentos de relações públicas, próprio do CDMMG, banda de música, demonstrações de simulados de combate a incêndios, salvamentos aquáticos, em altura e resgate, no processo de comunicação externa. 5.2. Cerimonial 5.2.1 Considerações básicas. O cerimonial nasceu da conveniência de se organizar as relações sociais mediante normas de bom senso e representa um conjunto de regras que marcam a sucessão de atos de uma cerimônia. Todo evento no Corpo de Bombeiros Militar, apesar de possuir uma ritualística própria, deve seguir regras básicas comuns a todas as solenidades. O processo de cerimonial visa, sobretudo, padronizar o modo de agir, de se proceder nos vários eventos patrocinados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Apesar do cerimonial possuir um conjunto de normas legais e regras costumeiras, o mesmo não deve ser extremamente rígido, devendo o cerimonialista, em caso de ocorrência de imprevistos de última hora, agir com recomendável bom senso, o qual dirá quando aceitar ou vetar normas para situações ocorridas. 5.2.2 Objetivos: a. Planejar, promover, incentivar, estabelecer diretrizes e supervisionar as programações e as realizações de solenidades, comemorações e outros eventos no CDMMG. B. Assessorar tecnicamente em assuntos correlatos. C. Coordenar a confecção e a distribuição de convites. D. Expedir congratulações e agradecimentos, conforme calendário e ocasiões oportunas, e tornar as cerimônias um instrumento de valorização da instituição. F. Prestar orientações sobre condução e comportamento em cerimônias. 5.2.3 Orientações básicas e conduta. 5.2.3 O planejamento e a execução do cerimonial no CDMMG será, em princípio, de responsabilidade do B5 da unidade promotora do evento, e deverá observar o contido no Decreto número 70.274, de 09 março 72. Que estabelece as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência, no Decreto número 2243, de 03 de 97, que dispõe sobre o regulamento de continências, honras, sinais de respeito e cerimonial das Forças Armadas, conte, e na presente diretriz. 5.2.3.2 Quando houver a presunção da participação do comandante-geral, do chefe do Estado-Maior ou de autoridades que lhes tenham precedências, em qualquer cerimônia no Corpo de Bombeiros Militar, a BM5 encarregar-se-á de acompanhar e orientar a unidade promotora a respeito dos procedimentos relativos ao seu cerimonial. 5.2.3.3 A precedência atribuída a uma autoridade em razão de seu cargo ou função é normalmente traduzida por seu posicionamento destacado em solenidades, cerimônias, reuniões e outros eventos. 5.2.3.4 As cerimônias realizadas em organizações militares serão presididas pela autoridade da cadeia de comando de maior grau hierárquico presente, regulada em razão do cargo que atribui autoridade de linha, e será exercida, prioritariamente, independente de precedência ou ordem de antiguidade em relação aos demais militares do CDMMG presentes, pelas seguintes autoridades: a. Comandante-Geral. B. Chefe do Estado-Maior. C. Comandante do Comando Operacional de Bombeiros Militar correspondente área sob sua jurisdição. D. Comandante de Unidade Bombeiro Militar.
Nos demais casos, 5, 2, 3, 5 os coronéis, PM, juízes do Tribunal de Justiça Militar não presidirão solenidade militar, por não possuírem autoridade de linha no âmbito da corporação. Suas posições na ordem geral de precedência, bem como as dos juízes auditores, deverão obedecer ao contido no parágrafo 2º do artigo 110 da Constituição Estadual, 5, 2, 3, 6. Quando o governador do estado comparecer a qualquer solenidade militar, cabe-lhe diretamente presidi-la, 5, 2, 3, 7. Nas cerimônias que contarem com a presença de oficiais generais das Forças Armadas, o anúncio da tropa deverá ser prestado àquele de maior precedência, exceto quando ali se fizer presente a autoridade citada no item anterior. 5, 2, 3, 8. Quando uma autoridade se faz representar em solenidade ou cerimônia, seu representante tem lugar de destaque, mas não a precedência correspondente à autoridade que está representando. 5, 2, 3, 9. As cerimônias militares serão dirigidas pelo comandante, diretor ou chefe da unidade, mesmo que este não venha presidi-la, e se desenvolverá de acordo com a programação estabelecida e aprovada pelo escalão imediatamente superior. 5, 2, 3, 10. O comandante, diretor ou chefe da unidade, nas visitas e cerimônias militares, acompanha a maior autoridade presente, passando à frente das demais, mesmo de postos superiores, a fim de prestar-lhe as informações que forem necessárias. 5, 2, 3, 11. A confecção de convites para a solenidade no âmbito do CBMMG e a sua distribuição serão providenciadas pela unidade que a estiver promovendo, segundo o modelo previamente aprovado pelo escalão imediatamente superior e assessoria direta da BM. 5, 5, 2, 3, 12. Os convites para a solenidade serão expedidos em nome do comandante intermediário e do comandante ou chefe da cadeia de comando a que pertencer a unidade. 5, 2, 3, 13. E a distribuição de convites deverá ocorrer com antecedência mínima de 10 dias, exceto quando o prazo para a sua confecção e distribuição for inferior a esse prazo, ocasião em que o convite deverá ser feito por telefone, fax, post ou telegrama, com até 3 dias de antecedência. 5, 2, 3, 14. Somente constarão dos convites os nomes do governador do estado ou do comandante-geral, quando houver expressado autorização do cerimonial do governo do estado, no caso do governador, ou do chefe do estado-maior, no caso do comandante-geral. 5, 2, 3, 15. Em solenidades militares do CBMMG, em que estiver presente o comandante-geral ou o chefe do estado-maior, somente estes farão parte da mesa. Por questão de representatividade institucional, não podendo neste caso a mesa ser composta por mais oficiais, salvo se, no evento, o oficial militar seja o anfitrião. Neste caso, o anfitrião será convidado a participar da mesa das autoridades independentemente de seu posto ou graduação. Exceções a esta previsão de cerimonial serão definidas pelo presidente da solenidade. 5, 3. Imprensa. 5, 3, 1. Considerações básicas. Pelo seu poder de formar opinião pública ou de modificá-la, a imprensa torna-se especial para a corporação, constituindo-se em alvo de permanente atenção. Estratégias para maior integração com a imprensa devem ser desencadeadas continuamente. O que é publicado nas páginas de um jornal e divulgado no rádio e na televisão é, basicamente, o resultado de uma boa ou má atuação dos integrantes da corporação, falta de informação para a imprensa ou, simplesmente, de qualquer atuação do Corpo de Bombeiros Militar. A divulgação do trabalho do Corpo de Bombeiros Militar é de grande importância para o engrandecimento da corporação, mesmo porque a atividade fim exercida pelo CBMMG já é simpática à comunidade, tendo sempre que se tomar o cuidado de, ao passar a informação à imprensa mesma, não chegue de forma obscura de modo a dar margem para especulações distorcidas de fatos e permitindo a outras corporações assumirem a autoria de atuações das quais não participaram.
5.3.2 Objetivos: A. Manter a opinião pública permanentemente informada sobre as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. B. Manter os respectivos comandos informados sobre os reflexos e repercussões internos e externos, em decorrência de notícias veiculadas sobre o Corpo de Bombeiros Militar. C. Acompanhar operações de grande vulto, apoiando os trabalhos da imprensa local. D. Colaborar com a agilização do fluxo de informações para a imprensa, e promover integração entre o Corpo de Bombeiros Militar e a imprensa. F. Monitorar as atividades de imprensa nas frações dos diversos segmentos de prestação de serviços. B. M. G. Acompanhar a produção de reportagens sobre o Corpo de Bombeiros Militar. H. Preparar o militar para si relacionar de maneira positiva com toda a imprensa. 5.3.3 Orientações básicas e conduta. 5.3.3 Informação. A prestação de informações à imprensa deverá ocorrer através das B5 ou de militares que se encontrarem no comando de ações, operações ou ocorrências operacionais, devendo se restringir ao fato objeto da informação, sem quaisquer comentários adicionais, principalmente aqueles de caráter pessoal. 5.3.3.2 Entrevista. A concessão de entrevistas no Corpo de Bombeiros Militar deverá obedecer ao seguinte: a. Quando o assunto for complexo e, por suas circunstâncias, abrangências e repercussão, for de interesse da população e da segurança de todo o Estado, serão concedidas através da BM5 pelo assessor de imprensa do CDMMG. B. Em situações de anormalidade, quando o fato revestir-se de característica técnica específica ou de repercussão limitada à região onde ocorreu, serão concedidas pelas diretorias e comandos regionais respectivos, que poderão, conforme o caso, autorizar a sua concessão pelos comandos subordinados. C. Nas situações rotineiras, poderão ser concedidas em todos os níveis do sistema de comunicação organizacional pelo militar envolvido na solução do fato ou ocorrência, sob a coordenação e orientação das respectivas B5, devendo ater-se, exclusivamente, a aspectos técnicos e profissionais da área abordada, vedada a emissão de opiniões sobre assuntos político-partidários, administrativos ou religiosos, órgãos, instituições ou entidades estranhos à corporação, assuntos de competência do escalão superior, temas que possam estabelecer polêmica com outras autoridades. D. Sempre que necessário, buscar-se a assessoria técnica junto à BM5, principalmente quando houver necessidade de se uniformizar comportamentos na transmissão de dados e opiniões de interesse geral da corporação e, na região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH. Todas as entrevistas previamente agendadas deverão ser coordenadas e controladas pela BM5. Sendo que as fontes, entrevistados, deverão se reportar àquela assessoria para receberem orientações e informações sobre o assunto. F. Nas unidades do interior, este agendamento será centralizado nas B5 dos batalhões, devendo estas, nos casos de repercussão em nível estadual ou nacional, repassar a pauta da entrevista e verificar o posicionamento institucional sobre o assunto junto à BM5. G. Em todos os casos, a designação da fonte, entrevistado, ocorrerá obedecendo ao critério da impessoalidade, devendo ser indicados, obrigatoriamente, militares atuantes das áreas temas das reportagens, acrescentado pela Resol número 419, de 25/11, 5.3.3.3 Notas A. Imprensa. Na divulgação de notas à imprensa, deverá ser observado o seguinte: a. Quando o assunto for complexo e, por suas circunstâncias, abrangências e repercussão, for de interesse da população e da segurança de todo o Estado,
serão de competência da BM5B, quando o fato for de característica técnica específica ou de repercussão limitada à região onde ocorreu, serão elaboradas e distribuídas pelas diretorias e comandos regionais respectivos, que poderão, conforme o caso, autorizar a sua elaboração pelos comandos subordinados. C. Toda nota à imprensa elaborada por unidade de direção intermediária e de execução deverá ter sua cópia enviada à BM5 para fins de conhecimento e análise antes de seu envio para veiculação. 5.3.3.4 Releases. A elaboração de releases poderá ocorrer em todos os níveis do sistema de comunicação organizacional da corporação, devendo cada B5 avaliar a conveniência e oportunidade, ainda, primar pela adequação e correção de seu emprego e da linguagem utilizada. 5.3.3.5 Direito de resposta. O direito de resposta deverá ser encaminhado, através de ofício, ao editor-geral ou ao chefe de reportagem do veículo de comunicação que divulgou a matéria a ser questionada e contará com a orientação técnica do assessor jurídico da unidade que o expedir. Para a sua utilização, que deverá ocorrer de forma correta e oportuna, observar-se-á, quando o assunto for complexo e, por suas circunstâncias, abrangências e repercussão, for de interesse da população e da segurança de todo o Estado, será de competência da BM5B, quando o fato contiver característica técnica específica ou de repercussão limitada à região onde ocorreu. Será elaborado e distribuído pelas unidades de direção intermediária respectiva que poderão, conforme o caso, autorizar sua produção pelos comandos subordinados. C. Todo direito de resposta elaborado por unidade de direção intermediária e de execução deverá ter sua cópia enviada para a chefia do Estado-Maior, para fins de conhecimento e análise. 5.3.3.6 House Organ Jornal Interno. Serão observados os seguintes procedimentos na elaboração de House Organ Jornal Interno no Corpo de Bombeiros Militar. A elaboração do House Organ Institucional do Corpo de Bombeiros Militar será de responsabilidade da BM5B. Fica definido o jornal informativo foco como House Organ padrão do CBMMG. C. As unidades de direção intermediária poderão contar com um House Organ para apoiar o desenvolvimento de suas atividades, e as unidades de execução operacional com um modelo de jornal interno, podendo chegar até o nível de unidades descentralizadas. D. Todo House Organ Jornal Interno deverão ter seus projetos gráficos e editoriais aprovados pela BM5 antes que seu primeiro número seja veiculado e deverão obrigatoriamente possuir e obedecer a padronização institucional da logomarca e slogan do CBMMG, e tanto o House Organ da corporação e das UDI, quanto os jornais internos de suas unidades operacionais poderão contar com patrocínio publicitário de empresas idôneas, desde que não ultrapasse 20% da área do veículo, porém, ficando vedado o recebimento de doações ou patrocínios em espécie. F. É obrigatório o uso da logomarca e slogan padrão do CBMMG em qualquer House Organ ou peça publicitária na corporação, sendo expressamente proibido a alteração da logomarca ou slogan ou criações paralelas que comprometam a solidificação da identidade corporativa da instituição. 5.3.3.7 Relacionamento com a imprensa. A imprensa responde diretamente pela formação da opinião pública em relação à corporação, na medida em que divulga ou deixa de divulgar notícias favoráveis ou não. Neste sentido, as relações com a imprensa devem ter caráter sistemático e visar, principalmente, a incentivar os contatos da imprensa com o meio bombeiro militar, explorando todas as oportunidades que se apresentarem. B. Obter e manter a cooperação dos membros da atividade jornalística. C. Esclarecer a imprensa sobre o sentido social do Corpo de Bombeiros Militar na vida da comunidade como forma
de fomentar uma opinião pública positiva, d. promover e incentivar a publicação de assuntos que informem as missões e ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, e prestigiar os representantes da imprensa, através do pronto atendimento, facilitando-lhes, por todos os meios, a realização de seu trabalho jornalístico, observadas as recomendações desta diretriz. F. Manter com órgãos e profissionais da imprensa um entendimento harmônico, sincero e leal, alicerçado na confiança recíproca e pautado pelo culto à verdade, assegurando a coerência, confiança, credibilidade e transparência. G. Utilizar correta e oportunamente o direito de resposta pela corporação. 5.3.3.8 Produção e cessão de imagens. A imagem produzida por militares durante o atendimento à ocorrência, seja com equipamento do Estado ou particular, somente podem ser distribuídas através da adjuntoria de imprensa da BM5, após criteriosa avaliação, evitando-se a exclusividade para qualquer veículo de comunicação, acrescentado pela Resol número 419, de 25/11. 5.4 Marketing e publicidade. 5.4.1 Considerações básicas. A presença do Corpo de Bombeiros Militar na mídia de massa torna-se, a cada dia, fundamental para o alcance de seus objetivos. Neste sentido, o marketing e publicidade são os instrumentos adequados para o desenvolvimento de atividades que registrem a sua presença e sua identidade, projetando uma imagem forte da instituição, aliada aos conceitos de eficiência e eficácia. 5.4.2 Objetivos: a. Pautar pela padronização e fidelidade da marca CBMMG por meio da divulgação uniforme e criteriosa da logomarca institucional e slogan da corporação. B. Planejar campanhas publicitárias de cunho promocional e de serviços. C. Planejar peças e projetos de comunicação dirigida ou de massa. D. Acompanhar a produção de peças de divulgação, e avaliar resultados de campanhas e projetos desenvolvidos. F. Monitorar a imagem e a identidade visual da corporação. G. Identificar e captar espaço para a divulgação do Corpo de Bombeiros Militar. H. Estabelecer diretrizes e programas na área de publicidade e propaganda. 1. Planejar e promover ações de endomarketing como forma de valorizar a profissão bombeiro militar e motivar o militar a compromissar-se com a sua instituição. 6. Disposições finais. 6.1 A comunicação organizacional no Corpo de Bombeiros Militar é uma atividade intrinsecamente ligada à atividade fim. Portanto, os planos e ordens devem contemplar orientações claras sobre o comportamento do militar em cada situação, pois é ele o responsável pela imagem da instituição. 6.2 Do controle pelo governo do Estado. O controle técnico e financeiro das atividades de planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e acompanhamentos de campanhas publicitárias, pesquisas e outros serviços de comunicação e marketing da administração direta e indireta do Estado, executados por agências de publicidade e propaganda, pelos meios de comunicação de massa, escrita, falada e televisada e por outros prestadores de serviço na área de comunicação social e organizacional. Serão de competência da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, de conformidade com o Decreto número 37.554, de 23/9/95. 6.3 Das produções de papelaria. Todas as produções de papelaria, sejam elas cartões de visita, convites de formaturas e diversos, cartões de congratulações, papel timbrado para ofícios e rascunhos, dicas preventivas, BM e outras deverão observar criteriosamente a obediência à padronização da logomarca e slogan do CBMMG e suas peças deverão passar pela BM5 para orientação quanto à comunicação visual e aprovação para uso e veiculação. 6.4 Das campanhas patrocinadas. O Corpo de Bombeiros Militar poderá realizar campanhas de marketing, publicitárias e de propaganda, que contam com o patrocínio de empresas, entidades e pessoas simpatizantes às atividades desenvolvidas pela instituição.
Neste caso, o planejamento de tal processo deverá ser realizado com acompanhamento da BM5, devendo o projeto final dessas campanhas ser aprovado pelo ENBIM antes de sua produção e veiculação. Nestas campanhas deverá ser observado se a atividade exercida pelo patrocinador não coloca a instituição e seus membros em conflitos ou em situação moral degradante ou perniciosa. 6.5 Da confecção de peças isoladas de marketing, publicidade e outras. A cada dia torna-se mais comum o uso de peças de marketing e publicitárias para apoiar o desenvolvimento da atividade de proteção social, principalmente quando da realização de operações específicas de prevenção. Tais peças, sejam elas gráficas, de áudio ou audiovisual produzidos com recursos próprios ou através de patrocínio, devem ter seu layout ou arte final submetidos à aprovação do ENBIM antes de sua produção e veiculação. 6 Do merchandising. O Corpo de Bombeiros Militar busca estar cada dia mais presente no cotidiano da comunidade mineira. Além de cumprir sua missão constitucional, a instituição participa de manifestações de caráter social, cultural, religioso, esportivo, cívico e outros. Tamanho é o seu comprometimento e o seu envolvimento com o povo, seu cliente em potencial. Desta forma, a corporação deve procurar mostrar-se presente em todas as atividades que realiza, participa e apoia, através de técnicas de marketing e merchandising, expressa, dentre outras, na forma de um banner ou estandarte, situados estrategicamente, através de uma viatura bem localizada, de sua logomarca como fundo de apresentação de resultados de operações à imprensa, ou ainda por meio da inscrição da logomarca do Corpo de Bombeiros Militar em faixas, de sua citação em spots para rádio ou VT para televisão. 6.7 Da aplicação da logomarca. Uma das formas de identificação mais eficazes de uma instituição é aquela realizada através de sua marca, o que possibilita a seus públicos conhecerem de relance o produto em que está aplicado, mesmo que não se faça sua leitura gramatical. Assim, torna-se imprescindível a corporação, dentro do processo diário de identificação com seus diversos segmentos, que sua logomarca seja aplicada de maneira correta e padronizada, usando-se a tipia determinada, a cor apropriada, a proporção adequada e a localização certa, conforme normas contidas no Manual de Identidade Corporativa do Corpo de Bombeiros Militar. 6.8 Para avaliação do funcionamento do sistema, com troca de experiências e informações, deverão ser realizados encontros periódicos de seus integrantes, sob a coordenação do ENBIM. 6.9 Alunos dos cursos regulares de comunicação organizacional ou social poderão estagiar na BM5 e, por extensão, nas B5 do sistema, visando a obtenção de contribuições em termos de novas ideias e sugestões, bem como a integração e difusão do Corpo de Bombeiros Militar entre os futuros profissionais desta área. 6.10 O Estado-Maior exercerá a supervisão, coordenação e controle das atividades de comunicação social através de documentos apropriados. 6.11 Na designação do B5 deve ser observada sua aptidão para o desempenho da função, devendo esta recair, sempre que possível, sobre aquele que possuir curso ou estágio na área de comunicação social. 6.12 O militar que concluir curso ou estágio de comunicação social organizacional realizado pela corporação somente poderá ser designado para função estranha ao sistema de comunicação organizacional após 5 anos de seu emprego na área. Antes disso, a movimentação somente poderá ser procedida com autorização do chefe do ENBIM. 6.13 Toda designação de oficial para a função de B5 deve ser comunicada à BM5, Núcleo Central do Sistema de Comunicação Organizacional do CBMMG, para acompanhamento e controle. 6.14 O oficial designado para a função de B5 que não possuir curso ou estágio
na área de comunicação organizacional deverá, antes de assumir a função, frequentar estágio na BM5 com o objetivo de sedimentar a doutrina e padronizar comportamentos. 6.15 As unidades que possuírem qualquer tipo de house organ ou jornal interno, peças publicitárias ou de marketing em elaboração na data de publicação desta diretriz, deverão submeter seus projetos gráficos e editoriais à apreciação do ENBM através da BM5, que estabelecerá cronograma para tal. 6.16 O não cumprimento desta diretriz implicará em responsabilidade administrativa disciplinar. 6.17 Esta diretriz entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. QCG, em Belo Horizonte, 28 de agosto de 2003. Osmar Duarte Marcelino, CEL, BM Comandante-Geral.